Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao encontro aberto do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Regional Sustentável. Hoje essa é uma reunião especial. Especial por quê? Porque nós vamos trazer aí os resultados preliminares de um projeto que nós iniciamos o ano passado, né, sobre sustentabilidade e saúde, dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. E, a princípio, ia ser uma reunião do nosso grupo, como a gente vem fazendo, só que eu acho que, devido aos resultados que nós conquistamos nesse primeiro ano, né, do projeto, eu acho que é importante fazer esse registro, principalmente, né, para registrar o esforço dos alunos envolvidos aí no projeto, das professoras, professora Carla, professora Aracia, professora Miriam, né, o professor Fernando, do Instituto Federal. Então, eu queria primeiramente agradecer, né, todos que estão aqui, os que estão também online, participando aí desse encontro. Antes dos meninos apresentarem aí os resultados, pode passar. Não está passando. Onde que eu tenho que ir? Bom, então, ó, o professor Fernando chegando, acabei de te agradecer. Bom, só contando um pouquinho a história do projeto. Então, o grupo a gente já vem desenvolvendo, né, pesquisas, né, com a temática de desenvolvimento regional sustentável, e aí, há um pouco mais de um ano, e até antes disso, eu vinha participando de alguns eventos e falando aí do impacto das mudanças climáticas na área da saúde. Então, participei de seminários da Fiocruz, no Albert Einstein, né, todos esses eventos online. Foi quando surgiu aí a ideia, falei assim, gente, nós temos aí o Hospital de Clínicas aqui da UFO, e poderia ser objeto de estudo para a gente estudar, né, a temática. E aí, conversando com as minhas parceiras e amigas, a professora Araci e a professora Carla, nossa, né, vamos ver a possibilidade de entrar com algum projeto lá no hospital. Então, fui conversar com o diretor, o Túlio, que foi meu orientando de TCC quando ele formou há alguns anos atrás, e fez o mestrado e doutorado aqui na FAGEM, e hoje ele é diretor administrativo lá no hospital. Conversando com ele a respeito da temática, né, ele se disponibilizou a envolver aí, né, e abrir as portas do hospital para a gente poder desenvolver essa pesquisa. E aí, depois de conversar com o Túlio, surgem os alunos da FAMED, que me procuraram, né, para fazer a iniciação científica, e aí eu lancei aí a ideia para os meninos, né, o Bruno, o Rafael, o João Vitor, tivemos uma reunião, conversamos, né, e enviamos 3 projetos de iniciação científica, e aí esses projetos foram aprovados, então, né, o grupo e o laboratório. Então, aí dentro dessas ideias de pesquisa, que eu conversei aí com os meninos da primeira vez, pensamos em mapear as ações do HC alinhadas à rede de hospitais verdes e saudáveis, a criação de um instrumento para identificar a percepção dos profissionais e estudantes de saúde sobre os efeitos das mudanças climáticas em seu ambiente de trabalho, e o uso da inteligência artificial para inventariar as emissões de gases do efeito estufa no HC. Então, essa foi a ideia inicial que eu lancei com os meninos numa reunião. Aí eles falaram, ó, a gente pode fazer esse projeto, então vocês escrevem assim, passei, né, joguei na mão deles, né, retornaram aí com o projeto de C, submetemos com a Araci, a Carla e eu o projeto, e aí entrou também a Giovana, o Henrique e a Manuela. Então, foram os 3 alunos da FAMED, estudantes de medicina, um em cada projeto, e a Giovana da administração, o Henrique da psicologia
e a Manuela, do curso de Sistema de Informação. Então, montamos uma equipe multidisciplinar para poder, né, até então, tudo isso era só uma ideia. E aí os projetos foram aprovados o ano passado, né, o primeiro projeto sobre sustentabilidade e saúde, mapeando as ações do HC alinhadas aos objetivos da rede de hospitais verdes e saudáveis. O projeto ficou em primeiro lugar na aprovação na área de ciências sociais aplicadas, tanto é que a Bolsa de Excelência, né, o Programa de Excelência em Pesquisa, né, o projeto. E aí eu orientadora, e os bolsistas é o Rafael e a Giovana, desenvolvendo esse projeto. O projeto 2 foi um instrumento de identificação da percepção dos profissionais e estudantes da área da saúde sobre os efeitos das mudanças climáticas no seu ambiente de trabalho. Esse trabalho é orientado pela professora Araci. E aí, nessa ideia era o quê? Desenvolver um instrumento de pesquisa, fazer um questionário para verificar qual que é a percepção desses profissionais que atuam dentro do hospital sobre o impacto das mudanças climáticas no dia a dia deles. E aí, desse projeto, a orientadora, a coordenadora é a Araci, e os bolsistas, o Bruno, da FAMED, e o Henrique, da Psicologia. E o projeto 3, com a professora Carla, né, o uso de inteligência artificial para inventariar as emissões dos gases de efeito estufa em um hospital universitário. Né? Esse projeto, né, do uso de IA, só que antes da gente usar qualquer ferramenta de inteligência artificial, a gente precisaria inventariar as emissões do hospital. Né? Foi de onde que veio, né? Surgiram aí dentro desse pacote, eu fiz uma palestra no primeiro período em administração, e no final da palestra, a Irlana, aluna do primeiro período de administração, mas já graduada em gestão ambiental pela USP, né, nos procurou para trabalhar no dentro desse projeto. Aí eu falei, seja bem-vinda. Né, então, os bolsistas, né, o João Vitor, da FAMED, e a Manuela, da FACOM, né, que faz aí o curso de Sistema de Informação. E aí, no meio desse caminho, o Fernando, eis que surge o Fernando no EGEM, dando uma palestra sobre mercado de carbono, né? E a Carla conversando com o Fernando ingressou na equipe, né, do projeto. E aí, mais um pouquinho, eis que surge a professora Miriam, né, procurando aí fazer um pós-doc dentro dessa área, né, professora aqui da FAGEM, e aí ela também fundamental na nossa equipe aí de trabalho, né, dando todo o suporte nesse projeto. Então, as coisas foram acontecendo, aí de uma ideia nós montamos aí uma forte equipe de trabalho, e hoje nós estamos aqui para apresentar os resultados preliminares desse projeto. Esse projeto também está registrado na rede pesquisa EBSER, porque qualquer projeto desenvolvido dentro do hospital, ele tem que ser registrado na rede de pesquisa da EBSER. E aí, para não cadastrar 3 projetos, fizemos aí um grande projeto, que chama Mudanças Climáticas na Saúde, o uso das ciências de dados para integrar estudos multimétodos no HC. Então, trabalhamos aí a perspectiva operacional de mapear os processos, a perspectiva humana para avaliar a percepção dos profissionais da saúde, e também a pesquisa técnica, né, com o uso de IA para coleta de dados para o inventário de emissões. E aí, a reunião de hoje é justamente para a gente apresentar os nossos resultados preliminares, né, porque ainda não foram aí aprovados em nenhum evento, mas já estão submetidos. E aí, desses 3 projetos, hoje nós temos aí o trabalho do Bruno com a Araci sobre a percepção dos profissionais da saúde, o trabalho do Samora da gestão de resíduos no HC. Bruno, eu sei, mudou o título, né? Não, mas é porque essa era a minha apresentação e ela já estava, mas aí depois você vai, o que vai aparecer aqui já é a sua apresentação. Aí o trabalho sobre eficiência energética, que o João Vitor vai apresentar, o trabalho sobre o alinhamento das ações do HC ao desafio de compras da rede de hospitais verdes e saudáveis, e o inventário de gases do efeito estufa, né, apresentado aí pela Irlana. E aí, além disso,
né, nós temos aí, esses trabalhos vão ser submetidos para o seminário da Rede Mundial de Hospitais Verdes e Saudáveis, e também alguns estudos aí, além de todos esses artigos, tem a submissão do Prêmio Amigo do Meio Ambiente no seminário, os pôsteres também, que cada trabalho desse vai gerar um pôster, e também tem 2 relatórios técnicos sobre os desafios, né? Porque são 4 desafios: o desafio compras, o desafio energia, o desafio resíduos e o desafio mudança do clima. E depois um relatório técnico do inventário. Então, são esses os produtos que nós temos após um ano de estudo. Eu acho que daquela ideia inicial lá atrás surgiram muitas coisas. E eu só tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa aí que nós, né, esse time muito bom que nós formamos. Então, isso aqui é só o início, né, de um projeto que tem aí boas perspectivas. Então, a equipe, eu, Araci, Carla, Miriam, Fernando, né, trouxe também dentro desse trabalho a professora Renata Janones, lá da FAMED, que está fazendo doutorado conosco aqui na FAGEM, e vai dar continuidade a um desses projetos na sua tese de doutorado, né, a Irlana. Os alunos, Giovana, Bruno, Rafael, João Vitor, Manuela, Henrique e a Helena também, que nos dão um suporte aí. Ok? Então, é isso. Agora eu abro aí para as apresentações, né, e chamo o Bruno para vir apresentar aí o primeiro trabalho. Certo, então, dá início às apresentações. Primeiramente, né, boa tarde a todos. Vou me apresentar, né, eu sou o Bruno, sou aluno do 9º período do curso de Medicina. Nosso trabalho, o meu, foi desenvolvido sob orientação da professora Araci. E, assim, inicialmente, né, a ideia que era realizar aí o desenvolvimento de um questionário, né, para analisar a percepção dos profissionais da saúde acerca do impacto das mudanças climáticas no seu ambiente de trabalho. A gente percebeu que a gente ia precisar de fazer uma revisão da literatura para conseguir desenvolver esse questionário, porque a gente, quando foi iniciar a pesquisa, viu que não tinha uma literatura sobre o assunto, né? Não tinha assim um questionário existente que pudesse servir, né? Que existisse. Então a gente viu que ia ser necessário. Então, para isso, a gente desmembrou o nosso trabalho em, primeiro, a gente fazer uma revisão sistemática da literatura para analisar o impacto das mudanças climáticas no cotidiano desses profissionais, para ir posteriormente, né, como uma espécie de uma segunda etapa do trabalho, a gente conseguir desenvolver esse questionário para analisar essa percepção. Então, na minha apresentação, tentar não ser muito prolixo, né, a gente tem um sumário aí para dividir as partes que eu vou comentar. Então, basicamente, né, sempre importante, né, dentro do contexto do trabalho que a gente está falando sobre mudanças climáticas, impacto na saúde, o porquê desse tema ser tão importante, né, das mudanças climáticas ser uma questão global urgente, que tem se intensificado nos últimos anos, né, questão dos países estarem aí se unindo para tentar mitigar, né, para tentar diminuir os efeitos a nível global dessas mudanças, né. E essas mudanças, elas têm impactos nos ecossistemas, nos recursos hídricos, aumento de desastres naturais. Então, tem impactos sobre os trabalhadores de todas as áreas, né? Não só da saúde, né? Pela questão de ondas de calor, aumento do número de enchentes, de eventos climáticos extremos. Então, tudo isso ocasiona aí um impacto importante nos trabalhadores. No nosso caso aqui, também para os trabalhadores da área da saúde, né? Que sofrem tanto pelo aumento da demanda de pacientes com doenças relacionadas às mudanças climáticas, como também pela questão de uma piora ali do ambiente de trabalho em si, às vezes até mesmo a questão de danos à estrutura física dos ambientes de saúde. Então, são vários os impactos possíveis, né, que as mudanças climáticas podem ocasionar no sistema de saúde e no cotidiano desses profissionais. Então, o foco desse estudo é avaliar o impacto dessas mudanças climáticas no cotidiano dos profissionais da área da saúde e a relação entre essas mudanças e o setor da saúde. A gente fez uma revisão de literatura aí, e que ela trouxe, né, para a gente dados que mostram o quão significativa é essa questão, né,
o fato de que a OMS fez uma previsão aí de que a gente vai ter cerca de 250 mil mortes adicionais entre 2030 e 2050 devido a alteração das condições climáticas do nosso planeta. Então, isso demonstra aí o quão relevante é essa questão. Para a gente fazer esse estudo, né, essa revisão, a gente fez um estudo qualitativo, exploratório, utilizamos as bases de dados Scopus e Web of Science, e a gente utilizou os seguintes descritores para buscar os artigos aí que buscassem essa relação. Então, foi Climate Change, Environment or Environmental Perception, e Nurses or Doctors or Health Professionals. E aí a gente fez essa busca. Então, os critérios de inclusão, basicamente, né, primeiro foi achar esses artigos baseados nessas palavras-chave, né, nesses descritores, e aí a gente, com isso, utilizando o Bibliometrics, a gente teve primeiro essa busca inicial. Com isso, a gente aplicou os critérios de uma leitura criteriosa de todos os títulos, resumos, para analisar quais artigos desses 135 estariam realmente relacionados ao tema que a gente estava buscando, que é essa relação do impacto das mudanças climáticas no ambiente de trabalho e no setor da saúde como um todo. A gente conseguiu 29 artigos, na verdade, só que aí com o critério de exclusão, a gente excluiu mais 7 artigos devido à dificuldade de acesso ao artigo na íntegra, não, né, alguns não estavam disponibilizados, e aí com isso a gente conseguiu avaliar as tendências de publicação, os autores proeminentes, fontes, padrões de colaboração dos artigos relacionados ao tema que a gente estava buscando. Então, aqui é um resumo, né, de como que foi procedido aí o método da pesquisa. E aí, para a gente fazer os resultados, né, e a discussão da pesquisa em si, a gente estruturou em duas partes. Primeiro, a gente realizou uma análise bibliométrica das publicações, daqueles 135 artigos que a gente achou através da nossa busca, e, posteriormente, a gente discutiu os resultados dessa revisão sistemática, ou seja, dos 22 artigos que foram filtrados, a gente discutiu o que a gente achou de comum. Para isso, a gente até fez uma divisão em categorias que eu vou mostrar logo à frente. Então, primeiro, só para passar rápido aí por essa análise bibliométrica, né, usando o Bibliometrics, é uma plataforma bem interessante, porque ela já gera aí tabelas, gráficos que mostram aí muitas informações a respeito do que a gente está buscando. Então, uma tabela com o número de documentos, com várias informações. E aí, a gente colocou, né, nessa primeira parte dos resultados dessa análise bibliométrica, por exemplo, aqui, as tendências de publicações, né? Então, aqui a gente tem um gráfico da produção científica por ano desse tema que a gente buscou. A gente vê aí que teve um aumento, né, a partir do ano de 2019, com alguma queda ali na época da pandemia, depois um retorno aí ao crescimento, né? Mostra que esse tema passou a ser cada vez mais explorado nos últimos anos. A gente tem, por exemplo, a análise dos documentos mais citados, outros dados que a gente conseguiu analisar, que estão, né, na nossa pesquisa, são os periódicos mais relevantes, as referências mais citadas, as instituições mais relevantes. Então, a gente fez primeiro uma análise mais descritiva aí dessas publicações. Posteriormente, a gente fez a revisão desses 22 trabalhos que a gente filtrou e a gente conseguiu achar aí 4 categorias, vamos dizer assim, 4 temas que foram bem recorrentes nesses trabalhos. E a gente fez essa divisão, que é a exposição a eventos climáticos extremos e saúde mental, o aumento da demanda de pacientes com doenças relacionadas às mudanças climáticas, a contribuição do setor da saúde para mudanças climáticas e o papel dos profissionais da saúde na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, a gente fez essa divisão porque a gente viu que essas 4 categorias aí foram bastante relevantes e foi o que a gente viu de comum entre esses trabalhos. Então, primeiro, a exposição a eventos climáticos extremos e saúde mental. A gente viu aí alguns trabalhos que falavam sobre como os profissionais expostos a eventos como ondas de calor, enchentes, apresentaram maior índice de estresse, ansiedade. A exposição contínua a eventos climáticos associada a um aumento de problemas de saúde mental, tanto dos pacientes, que os profissionais da saúde têm que lidar, quanto dos próprios profissionais da saúde. Então, assim, foi bastante observada essa questão da
importância do desenvolvimento de uma resiliência dos profissionais da saúde para conseguirem lidar com essa questão. Os profissionais da saúde enfrentam estresse psicológico devido ao aumento da carga de trabalho e as condições adversas de trabalho. Então, vem mudando o perfil dos pacientes, né? Surgindo novos desafios, intensificando os desafios que já são existentes, né, no atendimento ali em saúde, e adaptação, né, a novos padrões de trabalho, desenvolvimento, né, como eu expliquei, da resiliência, crucial para enfrentar esses desafios aí impostos por esses eventos climáticos aí. A gente até está vivendo uma situação, né, por exemplo, dessas queimadas, né, o tempo mais seco, isso aí é um exemplo aí que a gente está vivenciando agora de como que a mudança, né, a questões do clima influenciam diretamente e como a cadeia final disso acaba sendo o setor da saúde. Outra categoria foi o aumento da demanda de pacientes com doenças relacionadas às mudanças climáticas. Também é uma coisa assim, que, apesar de parecer até, de certa forma, batida, mas é uma coisa muito evidente, né, o aumento de doenças respiratórias alérgicas, principalmente como asma, relacionada aos poluentes atmosféricos, que são exacerbados, né? Então a gente tem uma mudança do padrão de distribuição desses poluentes, de alérgenos, mudanças no padrões de distribuição de vetores, né? Com desmatamento, com a mudança, a gente tem um aumento de doenças infecciosas como dengue, malária, eventos climáticos extremos, como onda de calor associados ao aumento de complicações durante o parto, nascimento prematuro. Então a gente vê que tem vários setores da saúde, vários tipos de condições que são intensificados ou modificados pelos impactos das mudanças climáticas, o aumento da demanda de serviços da saúde devido a doenças relacionadas ao clima, sobrecarrega o sistema de saúde e sobrecarrega os profissionais, né? Então a gente tem um aumento da demanda. Outra categoria que a gente observou e que também é muito importante, que paradoxalmente, né, o sistema de saúde ele contribui para essas mudanças climáticas. A gente tem um dado de que o setor da saúde ele contribui para 4,4% das emissões de gases estufa. Então, a gente vê que ele é a cadeia final, né, do que é os impactos dessas mudanças, mas ao mesmo tempo ele também contribui. A gente vê que principalmente o uso de anestésicos, né, inalatórios são bastante relevantes, porque eles são gases que contribuem, né, são gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa. A gestão inadequada de resíduos hospitalares é uma fonte importante de poluição ambiental, exigindo melhores práticas. Isso até foi abordado nos outros trabalhos, né, do grupo também. A implementação de programas de reciclagem, redução de resíduos em hospitais, contribui para mitigar esses impactos. E a adoção de tecnologias mais sustentáveis no uso desses anestésicos e a implementação de práticas mais eficientes são importantes para reduzir o impacto ambiental do setor da saúde nas mudanças climáticas. Então, a gente vê que é importante os próprios profissionais da saúde terem essa consciência, né, de como que o próprio setor contribui, como a gente tem que tentar desenvolver estratégias para tentar diminuir esse impacto. E isso aqui, já fazendo um gancho para a última categoria, que é a... Deixa eu dar uma travada aqui. Obrigado. Que é o papel dos profissionais da saúde na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, isso tudo passa por uma tomada de consciência dos próprios profissionais, que são agentes de mudança também, e agentes de atuação contra todas as consequências dessas mudanças, no sentido de que os profissionais, muitas vezes, eles não têm capacitação, eles não têm conhecimento para falar sobre isso com a população. Então, isso foi bastante visualizado nos estudos também, que há uma escassez nos próprios cursos da área da saúde de disciplinas, de capacitações que deem aos profissionais condições de falar com a própria população e de ter essa consciência de como as mudanças climáticas influenciam na saúde, né? Então, isso é uma questão que a gente viu, vários estudos analisaram aí que a integração, né, por exemplo, de práticas sustentáveis no cotidiano hospitalar, eles vão reduzir materiais descartáveis, melhoria na gestão de resíduos. Então, os profissionais terem essa consciência, ele vai passar a possibilitar uma prática mais sustentável no setor da saúde, ele vai ser um agente
Além disso, o profissional ele tem que ter um papel ativo na formulação das próprias políticas públicas. Então, ele tendo esse conhecimento, ele vai poder contribuir para essa formação de políticas, para contribuir de forma ativa mesmo e com embasamento do porquê que a gente tem que estar mais atento a essa questão. E, além disso, é uma educação para a própria população, né? Então, a partir de agora, acredito que cada vez mais o profissional da saúde vai ser um agente aí que vai precisar conscientizar muitas vezes a população, o paciente dele ali, a respeito dos riscos das mudanças climáticas, de medidas de mitigação. Então, o profissional da saúde tem que ser um agente, né? Mas isso passa por uma capacitação que a gente vê hoje muito deficitária aí nos currículos das mais diversas faculdades dos cursos da área da saúde. Então, assim, concluindo, que as mudanças elas impõem desafios significativos aos profissionais da saúde, aumenta a carga de trabalho, aumenta os riscos de saúde dos próprios profissionais devido às condições extremas. O setor da saúde deve adotar estratégias de adaptação para diminuir esses impactos, incluindo o fortalecimento da infraestrutura, o aumento da resiliência dos profissionais. Além disso, os profissionais devem adotar práticas sustentáveis para reduzir a contribuição do setor da saúde na alteração das mudanças climáticas em si, e também é necessário fornecer educação contínua a esses profissionais. Então, inclusão de disciplinas, de capacitações que gerem aí aos profissionais o conhecimento necessário para saber falar e agir em relação a essas questões, e também a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que sejam eficazes para integrar considerações de saúde e mudanças climáticas para melhorar a capacidade de resposta do setor da saúde, sendo os profissionais agentes ativos nessas políticas, né? É isso, apresentação, são as referências. Obrigado. Bom, obrigada, Bruno. Eu acho que esse primeiro trabalho do Bruno, aí a partir dessa revisão, aí o Henrique está desenvolvendo aí as questões para fazer um instrumento de pesquisa, e eu acho que a partir dessa introdução que ele fez, a gente vai conseguir perceber a importância dos outros trabalhos aí, né, a questão de resíduos, de compras, de energia e do inventário. O próximo é o Rafael, rapidinho. O Rafael já apresentou o trabalho dele no grupo, então aqui agora ele vai falar rapidinho aí sobre resíduos. Está funcionando aqui? É porque a gente tem um ali também para apresentar, se precisar. Quer que pegue o meu ali? Ah? Não, é porque se ele estiver funcionando, eu pego lá. Você quer... Tem dessa aqui? Está quente pra caramba. Quer que eu te mando ali? Tem um link do canal? Tem. Tem que pegar ali. Acho que se der um Ctrl L, ele põe em formato de apresentação, não? Qual que é esse celular? Quer que manda pra cá?
Mas aí é o que é lá e... Oi. Eu acho que é esse daí mesmo. Eu acho que é esse. Deixa eu apresentador. Tá tranquilo. Tá quente? Tá. Deixa eu ver. Tá. Vamos esperar que a luz comece. Não, aí tá na volta de final. Eu só vou Deu certo agora, já deu. Não, é rapidinho também. Então, pode ir? Então, boa tarde. Meu nome é Rafael, né? Mas o pessoal me chama de Samora, então é a mesma coisa, basicamente. Eu sou aluno também do 9º período, assim como os meninos lá da FAMED, né, da medicina. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do desafio dos resíduos, né? Cada um que vai falar de um desafio, né, obviamente, mas assim, o desafio resíduo aqui, a gente vai ter ele como desafio 3, né, da rede dos hospitais verdes saudáveis. Mas antes disso, eu quero voltar um pouquinho no que o Bruno estava falando, que era justamente a questão da emissão de carbono, né, no meio da saúde. E a importância disso, né? Ele comentou que no mundo isso afeta cerca de 4% das emissões, né, à saúde. E eu até achei um dado muito interessante que na França isso representa 8%, né? Então a gente vê que, por mais que a gente pense, a saúde está ali para, né, salvar a gente, cuidar das nossas doenças, mas ela também afeta a emissão de carbono, né? E também afeta a questão da saúde, né? Digamos, um ciclo. Né? Além disso, a gente também tem que comentar que a questão do resíduo produzido pelo hospital nem sempre é só aquele plástico, uma máscara, não sei o quê. Não, tem outras coisas também. Tem resíduos que têm um poder de, né, como o Bruno comentou, por exemplo, gás de anestésicos, um poder de poluição muito maior que com outros resíduos comuns que a gente descarta. Nesse meio todo, né, a gente tem a iniciativa da rede dos hospitais verdes saudáveis, em que ela coloca vários desafios, né, e eu vou comentar aqui novamente o desafio 3 e como o hospital, né, o HC da UFO, ele entra nesse desafio. Bom, nosso estudo, então, basicamente foi ver como que funcionava a questão do resíduo no hospital. E quando a gente começou a estudar, a gente viu que havia uma parceria, né, entre duas empresas ali no hospital, sendo uma mais focada, né, na questão da gestão ali do hospital em si e outra relacionada à Universidade Federal, né? E a gente quis ver se ela estava de acordo, né, com a política tanto dos hospitais verdes quanto a política propriamente nacional, né, da Anvisa, né, e a política nacional de resíduos sólidos. Bom, vamos lá falar então um pouquinho sobre o desafio 3. Como que funciona o desafio 3 nessa questão do Hospital Verde Saudável? Primeiro, a gente tem que ter o quê? Um controle do peso desses resíduos. Então, a gente tem que fazer esse controle, assim, aí vai depender da empresa, obviamente, né? Mas tem que ter o peso, pelo menos, mensal do que está tendo desses resíduos.
de cada grupo que tem, né? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Depois disso, a gente pega esses dados, né? Junta esses dados para poder colocar na plataforma dos Hospitais Verdes lá. E depois disso, a gente consegue comparar com os outros anos a questão de qual resíduo está produzindo mais, se está reciclando mais, se está reciclando menos, e assim a gente poder tomar uma medida de gerenciamento melhor no hospital para mudar essa questão da produção dos resíduos. Então, quando a gente foi pegar os dados, a gente teve isso daqui como resultado. A gente conseguiu pegar tanto os dados de 2022 como os dados de 2023. A gente pode notar aqui uma grande diferença de um ano para o outro, mas é porque teve uma questão de mudança de gerenciamento do hospital, né? Saindo da FAEPO e indo para a EBSER. Então, às vezes, os dados ali em 2022 podem ter sido perdidos. Mas os de 2023 a gente tem certeza que é isso daí que está acontecendo. Bom, depois disso que a gente tem esses dados, a gente vai para a rede e completa a questão de cada mês, de cada resíduo. Então, tipo, assim, digamos, é bem complexo mesmo, sabe? Você tem que pôr, tipo, mês de janeiro de 2023, do resíduo tal, como que esse resíduo foi descartado. Então, assim, é um por um, você vai completando, e isso, no final, você tem um resultado lá embaixo, assim, com o total de cada um. Essa é uma parte, digamos assim, importante do trabalho. Enfim, depois de tudo isso, o que a gente faz? A gente pega isso, como eu comentei, e vê o que pode melhorar, né? Então, assim, como a gente tem os dados aqui de 2023, ano que vem, com a proposta do Adriano, que ele vai fazer, a gente vai conseguir ter a de 2024 e ver o que mudou, sabe? O que a gente pode melhorar nisso? A gente consegue mais reciclar nesse grupo? Né? Então, aí que vem a parte, assim, na minha opinião, mais importante. Bom, nas considerações finais, né, depois de tudo isso que a gente fez. A gestão dos resíduos no HC-UFO, ele é uma gestão boa. É uma gestão que segue as políticas nacionais, segue as leis e também, assim, ela segue o que a rede dos hospitais verdes saudáveis coloca para seguir. Assim, mas o que acontece? Aqui a gente tem que, vou até pular aqui, a questão da dificuldade na coleta desses dados. Como a gente não estava lá no HC antes para falar assim, não, galera, ó, vamos fazer esses dados dessa forma, os dados ficaram muito perdidos. Então, tipo, até a Miriam comigo teve uma dificuldade de a gente pegar esses dados e colocar assim, nossa, mês tal, grupo tal. Entendeu? Então, essa foi uma limitação muito grande para a gente. Mas, no final das contas, deu certo de pegar todos os dados. Outro fator importante... Não deu certo o ar? Outro fator... Nossa, tá muito quente mesmo. Eu tô suando pra caramba. Então, voltando aqui. Então, outro problema que a gente teve, a questão de setor dentro do hospital. Gente, é muito setor lá dentro. Então, assim, acaba que uma informação é perdida conforme vai passando. Então, apesar da empresa que é responsável por isso, ela ter coletado todos os dados de todos os meses, de todo ano, às vezes essa informação fica perdida, fica ali só por coletar mesmo. E falta ali, às vezes, um setor de pegar aquilo, juntar, né, e colocar dentro do site para a gente ter um controle melhor, que é o projeto que vai vir pela frente, né, muito certinho. Outra coisa, né, agora falando um pouquinho aqui sobre a contribuição desse trabalho. Esse trabalho é muito importante porque vai servir de um modelo, né, uma inspiração para outras universidades que tenham hospitais, né, que tem ali tipo um complexo, assim, tipo com a EBSER, né, que geralmente ela pega o hospital universitário para servir de modelo, né, de como fazer, de como pegar esses dados, se coletar, né, porque assim a gente tem um exemplo aqui que a UFO, ela já tinha esses dados, já tinha coletado tudo. Mas e aí, outros hospitais, será que eles coletam também? Entendeu? Então fica esse questionamento. Mas no final das contas, assim, de todo o estudo, a gente viu que realmente o HC-UFO está assim, de parabéns, está seguindo todos os requisitos, né, as políticas, e, consequentemente, né, seguiu a questão dos hospitais verdes, né, o que eles predispõem para a gente seguir. É basicamente isso mesmo, galera, é bem simples. Obrigado, viu? Então põe ele lá na geladeira. Leva o bolo lá, gente. Não, leva ele para a geladeira, então. Vai lá. Ele tá geladinho, então. Bom, a preocupação da Helena é o bolo. Hã? Bom, agora
A Giovana vai apresentar o desafio compras, né? Então, por quê? Porque dentro dos desafios propostos aí pela rede Hospitais Verdes e Saudáveis, então nós seguimos, né, de acordo aí com os desafios, aí cada um dos bolsistas, né, dos alunos, eles focaram aí num desafio. E a Giovana vai falar do compras sustentáveis. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Giovana, eu sou aluna de administração, estou no 5º período. Igual a Jausa falou, eu vou falar sobre o alinhamento das ações da HCUFO em relação às compras sustentáveis. O setor de compras sustentáveis, ele é uma forma de tentar reduzir o impacto no meio ambiente que as compras e contratações de serviços de alguma organização podem causar, procurando fornecedores ou maneiras que impactem tanto assim no meio. A metodologia foi através do Guia de Compras Sustentáveis, que foi desenvolvido pelos Hospitais Verdes e Saudáveis, e eles são 24 perguntas, divididas em 4 sessões. A primeira, visão estratégica, a segunda, estrutura administrativa de gestão de compras, a terceira, comunicação e engajamento das partes interessadas, e a quarta, processo de compras. Cada uma delas vai abordar diferentes temáticas, e na primeira, falando um pouco sobre a visão estratégica, nós temos 9 perguntas que vão abordar principalmente esses temas. O primeiro, se a organização tem ou não uma iniciativa de compras sustentáveis, se eles têm uma diretriz no planejamento deles que vão garantir que elas vão ser cumpridas ou não, se eles têm condições internas para desenvolver esse projeto de compras sustentáveis, se eles têm indicadores estratégicos para mostrar como está o estágio lá dentro da organização, se ele realmente está funcionando, e o setor de compras existe realmente. No HCUFO, eles têm 3 tipos de legislação que garantem as compras sustentáveis. A primeira é a instrução normativa principal da EFSERV, que garante que o hospital tem sim uma iniciativa de compras sustentáveis. O segundo é o manual dos fornecedores, que é passado para quando eles vão comprar alguma coisa ou contratar algum serviço, o fornecedor tem que cumprir a legislação que está lá. E o terceiro é um plano diretor estratégico. Esses 3 garantem que as compras sustentáveis funcionem no HC e que ocorram de forma certa e realmente sustentável. Elas são embasadas, de acordo com a resposta que a gente obteve, por uma missão e valores. Mas a gente percebe meio que elas estão lá mais por obrigação normativa do que pela missão que eles disseram. A segunda parte é sobre a estrutura administrativa e sobre a gestão de compras. São 5 perguntas que vão abordar especialmente as compras, se elas são compartilhadas ou não com outras organizações, as áreas que são consultadas dentro do hospital para ver o que vai comprar e o que não vai comprar, e se tenham ou não um comitê especial para compras sustentáveis dentro da Organização da Saúde. A primeira parte é que, como a EBSERV não é administradora só do HCUFO, as compras são compartilhadas, então o HC não tem compras exclusivas, tipo, tudo que vai comprar é só para a unidade de Uberlândia, não. Eles compartilham com outras regiões também. As áreas que eles consultam, geralmente, é de sustentabilidade, serviço de controle de infecção hospitalar, comissão de biossegurança, gerenciamento de resíduos e gerenciamento de riscos. A gerenciamento de riscos é muito importante nas compras sustentáveis do HC, porque como eles não têm um comitê próprio para isso, é eles que analisam toda a questão de que se vai valer a pena, se não vai valer a pena, e se está de acordo mesmo com a legislação que eles esperam. A questão de não ter um comitê específico foi respondida dizendo que eles acharam que era interessante criar nessa parte, porque disseram que pode dar uma visão melhor para o hospital e pode ajudar melhor também na gestão lá dentro. A terceira parte do questionário é sobre comunicação e engajamento das partes interessadas. Também são 5 perguntas e é como o hospital comunica essas ações de compras sustentáveis. Se eles têm iniciativa lá dentro para desenvolver uma cultura sobre isso ou não, e como que eles comunicam os fornecedores. A parte dos fornecedores é pelo manual dos fornecedores, como eu mencionei, e em relação a uma cultura dentro do hospital, eles disseram que não possuem uma iniciativa para isso lá dentro. O guia diz que a cultura de criar isso é, tipo, passar cursos ou palestras para os funcionários, de forma que eles também aprendam sobre compras sustentáveis, para que possam divulgar também isso lá dentro do hospital, para que possa se tornar maior mesmo. E também o HCUFO tem um canal de comunicação, mas ele não é exclusivo de compras sustentáveis. Então, tudo que é sugestão ou comunicação do hospital passa por esse canal. Mas exclusivo de compras, eles também não possuem. O processo de compras é a parte que tem 8 perguntas e é a mais importante do questionário, que vai dizer como que a legislação vai atuar nos processos de compras ou não, e como que eles avaliam a sustentabilidade em cada parte, na pré-compra, no momento da compra e no pós-compra também. Além de também mostrar quais critérios eles realmente usam para os fornecedores, porque não basta ser só o manual, tem que cumprir alguma categoria para eles, e como que fica o monitoramento de resultados também das compras sustentáveis.
Os fornecedores têm que ter uma comprovação de matéria-prima. Então, eles precisam ter uma documentação provando de que essa matéria-prima ela veio de forma sustentável. Outro fator também é que eles precisam ter um gerenciamento de resíduos. Assim como tem o desafio de compras, que é o 10, tem o desafio de resíduos, que o Rafael apresentou, eles também têm que ter um planejamento do que vão fazer com esse resíduo depois. E a localização dos fornecedores, ela é o principal fator para escolher de onde eles vêm. Quanto mais próximo for da região, mais fácil é do fornecedor ser escolhido pelo HC. E o momento das compras de cada uma das etapas, no processo de pré-compra, vai ter uma verificação se realmente precisa daquela compra, daquele serviço, porque se não precisar, não tem necessidade de fazer no momento, eles vão adiar o processo. E caso a resposta seja sim, caso realmente precise acontecer nesse momento, a compra e tudo, vai passar para a formalização dos documentos e passar isso para os fornecedores. Assim, eles vão verificar tudo o que precisam fazer e até chegar no momento de compra, que é quando o fornecedor precisa enviar uma amostra do que ele prometeu no processo de pré-compra, e aí a análise de risco do gerenciamento vai analisar se realmente está de acordo com o que foi pedido, se está de acordo com a normalização que eles querem. E aí, se tiver tudo certo, passa o processo de pós-compra, que é quando o primeiro ele é dividido em 2 etapas. A primeira é que tem um primeiro recebimento, que é para ver se realmente chegou o produto certo e tudo certo. E o segundo, caso seja realmente tudo correto, a gente tem um recebimento definitivo. A conclusão que a gente chega das ações de compras do hospital é que eles realmente seguem bastante o que os hospitais verdes esperam e que tem algumas coisas que eles podem até mudar para melhorar esse processo lá dentro. E uma delas é a questão do comitê, de talvez ter uma área que fosse mais focada nessa gestão de compras sustentáveis, e a questão de desenvolver mais a cultura de compras sustentáveis dentro do hospital. Mas, para isso, eles estão, sim, de acordo com o desafio, e essa é a conclusão. Obrigada. Bom, obrigada, Giovana. Agora, o João Vitor vai falar aí um pouquinho do desafio energia, né, com foco aí na questão da eficiência energética, e aí eu passo a palavra, João Vitor. Boa tarde, pessoal. Acho que a gente já foi apresentado várias vezes. Meu nome é João Vitor. Tá. Foto da câmera, né? Eu vou estar falando, então, aqui um pouquinho com vocês sobre a questão de como que o projeto Hospitais Saudáveis, né, ele promove um conhecimento em prol da eficiência energética no setor de saúde, né? E aí a gente vai fazer o estudo de caso com o Hospital de Clínicas de Uberlândia, né, que é o nosso instrumento. Tá, então, para contextualizar todo mundo, eu precisava de, assim, dar uma ideia do que é o PHS e tudo mais, e o que é o desafio energia em si, né? Acredito que seja importante frisar isso. Então, o PHS é uma organização não governamental, né, uma ONG, chamada Projeto Hospitais Saudáveis, é uma ONG brasileira, que ela trabalha com os princípios da rede global de hospitais verdes e saudáveis. Então, muitos desses conceitos, eles são advindos de uma outra instituição chamada Healthcare Without Harm. Então, às vezes vai ter alguns elementos lá na frente do formulário que vão estar muito voltados para as instituições do hemisfério norte. E, às vezes, isso não reflete muito bem com as nossas realidades aqui do hemisfério sul mais tropicalizado, tá? Então, basicamente, o Desafio Energia é uma plataforma de gestão de energia promovida pela ONG PHS, né? Que essa plataforma de gestão de energia ela é voltada para unidades de saúde, como o próprio nome do projeto, né? Hospitais Saudáveis, então, tudo voltado para unidades de saúde. E esse Desafio Energia, ou seja, essa plataforma, ela vai estar estruturada em 2 blocos principais. O primeiro deles é o preenchimento de formulários, né, que vão estar relacionados com o perfil anual da unidade, ou seja, as contas de energia, geralmente, o quanto que foi despendido com gasto energético, bem como também os formulários referentes a consumo de energia e iniciativas de eficiência energética. Feito isso, essas primeiras etapas, logo após a adesão à participação do Desafio Energia, a gente tem o registro dos dados
sobre os equipamentos de climatização, refrigeração, aquecimento, iluminação, consumos e custos de energia, numa outra parte dentro dessa plataforma, né? E isso tudo, no final, tem como objetivo reunir os dados para poder fornecer indicadores que vai nos permitir avaliar e comparar o desempenho energético das unidades que fazem parte daquela sua instituição de saúde, para poder te ditar tomadas de decisão relacionadas a onde eu vou aplicar esforços para tentar corrigir determinada unidade dentro da minha instituição que esteja gastando mais energia, outra unidade que esteja demandando alguma solução, alguma intervenção mais pontual. Então, isso tudo, resumindo, o Desafio Energia vai reunir os dados para poder fazer um painel, para poder com que o gestor da instituição de saúde consiga ditar os rumos, né, de onde investir. E aí a gente vê, né, o que tem de vantagem para o hospital em fazer parte do Desafio Energia, né, em fazer adesão ao Desafio Energia. Então, o projeto Hospitais Saudáveis, ele tem com intuito em angariar várias instituições que sejam participantes do Desafio Energia para poder fazer uma espécie de benchmark entre os hospitais, né? Ou seja, eu consigo pegar diversas unidades de saúde, instituições de saúde no meu território nacional e depois colocar isso tudo dentro de um escopo para poder comparar. Olha, essa unidade aqui ela tem uma gestão mais eficiente e tudo mais. E o que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode replicar em outros lugares, etc. Criação e consolidação da cultura de sistematização de dados, que é até um dos objetivos a ser executado no ano que vem dentro do grupo de pesquisa, pela parte do Adriano, se eu não me engano, que vai ser o quê? Criar um modelo já padronizado para que aquilo seja executado todos os anos e ter uma linearidade e ser um instrumento de comparação entre um ano e o outro, né? Para não perder o feeling. A redução no consumo energético das instituições, redução dos custos de energia, acesso às melhores práticas do setor, construção de roadmaps de gestão de energia e o suporte à participação do programa de eficiência energética, que no nosso país ele é promovido pela ANEEL, a Agência de Energia Elétrica. E aí isso tudo vai de encontro com o que já foi apresentado pelos meus colegas, relacionado àquele ciclo vicioso de que as mudanças climáticas geram alterações no ecossistema, e isso reflete na qualidade de vida, nas enfermidades e tudo mais, e isso vai chegar onde para ser resolvido? Nas instituições de saúde, mas na hora de resolver os problemas de saúde, as instituições de saúde vão poluir muito e vai contribuir para que esse ciclo só se perpetue. Então, o Desafio de Energia vem com uma tentativa de tentar melhorar o máximo possível para quebrar esse ciclo vicioso, né? E aí, agora eu vou falar um pouco mais sobre o que o nosso trabalho, especificamente, focou como objeto, né? Então, quando a instituição ela adere ao Desafio Energia promovido lá pelo PHS, ela vai entrar nesse ciclo aqui. Por que é um ciclo? Porque espera-se que, uma vez aderido ao projeto, eu tenha o segmento anual para fazer esses desafios. Então, eu tenho o desafio 2023, o ano que vem eu vou fazer o 2024, 2025 e tudo mais, para a gente gerar uma sequência. Então, eu faço a adesão à rede de hospitais, entro no Desafio de Energia, e aí eu tenho os formulários a serem preenchidos para poder, para o projeto Hospitais Saudáveis, ter pelo menos uma ideia global, ou seja, macro, do que aquela sua instituição representa, né? Então, nesses formulários, eu vou preencher dados do perfil anual, onde eu vou colocar as contas de energia elétrica, vou colocar mais ou menos o quanto o quão que essa organização contribui com o sistema de saúde no sentido de quantas consultas, quantas cirurgias, o tamanho da instituição, quantos leitos, quantas salas cirúrgicas, quantos equipamentos, etc. E também eu passo depois, em seguida, para poder preencher um formulário que vai falar um pouco sobre os dados de consumo de energia e equipamentos, que é onde a professora Miriam mais concentrou os esforços, que tem que ser bem detalhado sobre cada local do hospital, quantos equipamentos tem, qual a potência daqueles equipamentos, seja de luz, ar-condicionado, etc. E aí a gente, no nosso caso, nós focamos mais no quarto passo, que é o quê? O preenchimento do formulário, né? Dados de iniciativas de eficiência energética. Então, para poder ter uma noção em que passo encontra-se a percepção do hospital para com a eficiência energética.
eu tenho medidas efetivas, se eu não tenho nada, como que é a minha gestão dos recursos, etc. Por quê? Porque eu consigo fazer por alto uma estimativa de em que ponto que está a contribuição do hospital com a eficiência energética. Aí depois eu tenho a planilha de apoio do desafio, a preenchimento dela, né? E envio isso para o projeto Hospitais Saudáveis, e aí eles retornam com aquele painel que eu falei lá no slide anterior, com os indicadores. Então, para ficar uma coisa mais dinâmica e eu não ficar... Porque como o artigo ele é um artigo descritivo qualitativo, a gente teve que transformar todas as respostas do formulário em parágrafos para poder ir floreando e escrevendo, ditando sobre o que era a percepção de cada resposta em cada tópico, né? Só que... florear, acho que o termo não foi o mais adequado possível. Mas, exatamente, acho que explorar, né? Às vezes o português falhou aqui. Mas, basicamente, o formulário de eficiência energética, ele começa lá com a primeira pergunta, ela é relacionada à refrigeração e climatização. E por que disso? Isso tem um sentido, tem um nexo, né? Que a literatura traz isso muito bem definido, que a principal fonte de consumo energético dentro de uma instituição de prestação de serviço de saúde é com climatização e refrigeração. Então, a gente tem determinadas unidades dentro do hospital que utilizam ar-condicionado de altíssima potência, 24/7, 365 dias do ano, sem desligar, e porque essa é uma demanda. Então, não é um luxo, é uma demanda, existem normas e tudo mais a serem seguidas. Então, a refrigeração, principalmente num país igual o nosso, de clima tropical, é um custo majoritário dentro do gasto energético, né? Então, ele vai lá e pergunta, poxa, quem cuida da climatização? Eu até aponto uma crítica para o PHS quando ele traz essa questão, porque ela fica uma pergunta muito ampla, no sentido de, quem cuida da refrigeração? Eu posso ter dois tipos de cuidado. Eu posso ter o cuidado de manutenção, como eu posso também, hoje em dia, algumas empresas oferecem serviços denominados Cooling as Service, que é o quê? A empresa ela presta um serviço de gerenciamento total, ou seja, os equipamentos de ar-condicionado dela, a gestão, tudo é feito por parte dela. Como também pode acontecer só o caso de ir lá e fazer as intervenções de manutenção. No nosso caso, nós respondemos mediante a manutenção. Então, dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, quem executa o cuidado no sentido de manutenção dos equipamentos de refrigeração e climatização é uma equipe terceirizada com contrato de médio a longo prazo. E aí a gente tem que frisar um outro ponto muito importante, que é o quê? A gestão desse contrato ela é feita sempre a partir de licitações por menor preço, o que às vezes não corrobora no sentido de pegar a empresa que vai cuidar melhor dos nossos equipamentos, no sentido de, essa empresa vai executar manutenções preventivas, vai deixar esses ares mais limpos para poder ter uma eficiência melhor, ou ela vai ser uma empresa que oferece um custo menor, mas que vai fazer abordagens intervencionistas só no sentido de fazer manutenções corretivas. Ou seja, não importa se esse ar-condicionado está gelando pouco, se ele está trabalhando muito mais, mas ele está funcionando. Então, eu só vou abordar na hora que ele estragar. Então, por ser uma empresa estatal, por ser uma instituição pública, a gente fica refém disso. Por quê? Porque eu tenho que seguir as normas da licitação e, infelizmente, é a empresa que declarou o menor preço. Lógico, vai ter a análise da prestação desse serviço ao longo dos anos, mas aí é outro assunto, né? Depois, o formulário ele vem abordando sobre quem que é que faz a gestão dessa energia, né? Então, no caso do hospital, é a própria organização. O próprio hospital tem a equipe que fica responsável por aquele contrato, fica acompanhando ele. Só que o PHS ele explora um pouquinho mais dentro desse tema, que é o quê? Como que é feito a contabilização dessa energia? É só o padrão da CEMIG? No caso, a concessionária nossa aqui é a CEMIG? Sim, no nosso caso é. Então, tem um padrãozão lá que chega a energia da rede, mas o PHS pergunta isso por quê? Porque algumas instituições de saúde, elas têm medidores em cada unidade. Então, eu tenho a unidade de centro cirúrgico, então eu tenho um medidor de energia elétrica lá,
Por quê? Porque aí eu consigo extrair muito mais informações no sentido de, nesse mês o centro cirúrgico consumiu tanto de energia. Nesse mês a unidade de diálise consumiu tanto de energia. E aí eu consigo fazer um acompanhamento ao longo dos meses do respectivo ano para saber, existe uma oscilação aqui entre um mês e outro, por que isso acontece, por que nesse mês gastou mais, por que no outro mês gastou menos. Então, assim, esse é um ponto que, no nosso caso, não temos na instituição, né? Quem faz essa gestão já acabei de responder, uma equipe própria, né? E aí depois ele pergunta, existe uma política de eficiência energética na instituição? Não, mas ela está em desenvolvimento. E quando coloca não, porque não existe um programa de uma política de eficiência energética do Hospital de Clínicas. Existem alguns pontos bem pontuais, digamos, redundante, mas que vão abordar alguns quesitos de eficiência energética por parte da EBSER, por parte da ANEEL, mas da instituição em si não existe. Existe um projeto que está constando agora no plano de desenvolvimento, o PDE, né, Plano de Desenvolvimento Estratégico de 2024 a 2028, e lá ele traz um projeto que está mais focado na instalação de células fotovoltaicas e na conscientização de consumo de energia elétrica por parte dos funcionários. Mas é algo muito pontual, então não temos uma política efetiva instalada na instituição. Aí depois ele vai fazer umas perguntas assim mais objetivas, perguntando quais as seguintes medidas de eficiência energética já estão em prática na instituição, né? E pedia para selecionar todas. Aí, o que já tem em prática lá no hospital? O engajamento de colaboradores por meio de programas de conscientização e treinamento sobre práticas de eficiência energética, que faz parte de uma daquelas ações pontuais do PDE 2024-28. Substituição de lâmpadas por similares mais econômicas, né? No caso, as lâmpadas de LED. A professora Miriam foi lá no galpão do setor de infraestrutura, viu que realmente executa isso. A gente lá, como vivência no hospital, a gente vê que as lâmpadas realmente foram substituídas. E pode parecer bobagem, mas isso reflete numa diferença gigantesca, porque é uma instituição, como eu falei, funciona 24 horas por dia o ano todo, e na maioria das vezes com as lâmpadas ligadas, porque demanda isso. Utilização de sistemas de iluminação inteligente, sensor de movimento, para as zonas externas e tudo mais. Retrofit e atualização de equipamentos visando o aumento da eficiência energética. Então, mesmo com o equipamento ainda não quebrou, mas eu posso já substituir ele, visando que, a partir de uma análise que eles fazem lá, poxa, se eu trocar esse equipamento, o investimento que eu vou fazer vai compensar no tanto que ele gasta além de energia. Adoção de políticas de compra de equipamentos com classificação energética mais eficiente, seja por de Procel e tudo mais. Investimento em autogeração de energia de fontes renováveis, no caso, a instalação das placas fotovoltaicas está no PDE. Atualmente, o hospital está concentrando os esforços em trocar toda a estrutura da parte de telhados para poder suportar a instalação dessas placas fotovoltaicas. Adoção de práticas de gerenciamento de demanda de energia para otimizar o uso de energia durante os períodos de pico, né? Isso vai até de encontro com a forma com que o hospital compra a energia. Então, dentro do contrato de compra da energia da CEMIG, é distribuído muito bem elucidado que entre tal hora e tal hora, ou seja, geralmente horários de pico, onde o consumo na rede é muito alto, a demanda de consumo do hospital tem que reduzir, porque senão a rede não suporta. É algo estratégico até por parte da CEMIG também. Né? Só que aí a gente passa já para o próximo tópico, que é as próximas duas perguntas, e aí já finaliza. Elas são perguntas mais subjetivas, no sentido de perguntar a percepção sobre os maiores desafios para implementar as ações de eficiência energética, né? E aí ele traz que é muito difícil, né? Ele traz como sendo um parâmetro muito difícil, porque tem uma resistência em investir em serviços externos, né? Consultoria, diagnóstico energético, gestão, etc. E aí vai de encontro aquilo que a gente falou, por ser uma instituição pública, a gente tenta organizar tudo dentro da própria instituição, separando as unidades com as equipes, e fica complicado fazer consultorias para poder pegar essa questão de diagnóstico energético externo. A ausência de um time interno dedicado, o que dificulta a gestão para planos de ação. Então, por mais que a própria hospital faça a gestão, não existe um time com 100% das ações centradas para fazer eficiência energética. Ou seja, não, você vai ser contratado para ficar todo o tempo do seu serviço dedicado a fazer estudos sobre eficiência energética. Não existe isso dentro do hospital.
Aí ele também aborda coisa que numa escala, como é muito fácil, né? Que ele não tem dificuldade para poder implementar. Que no caso, falta de conhecimento e capacitação da equipe interna, não. Dificuldade na definição de abordagem também não, porque é muito fácil de definir e abordar as metas. Receio de infringir questões legais ou regulatórias também não, porque o hospital cumpre com tudo de normas regulatórias certinho. Ixi, ficou virado ali. Ó. Será que tem como desvirar? Na verdade, o negócio foi para dentro do triângulo ali. Tem como de tirar aquela imagem de dentro do triângulozinho ali, ó. Não sei nem como eu fiz isso. Não, não vai dar certo, não. Eu acho que fica dentro do triângulo. Dentro do triângulo. Isso, aí vai sair a foto lá. Tenta voltar a setinha lá. É porque era uma foto que você colocou dentro de uma moldura. Alguém me ouve? Não, deixa eu só ver. Ele tá saindo. Não dá, professor. Ela é, tipo... Eu preciso tirar ela de lá de dentro. Isso. Tem que olhar lá, ó. Tá vendo que você clica aí, né? Aparecer todas as camas, layer ali. Então clica com o direito ali e vai em layer pra gente ver. Show layer. Ah, boa, isso. Valeu. Tá. E aí a gente também fez uma análise sobre a questão de qual que é o interesse da organização em implementar diferentes ações de eficiência energética, né? E aí ele pedia para classificar cada ação dessa como não tem interesse, tem um baixo interesse, um médio interesse, um alto interesse, ou essa ação já está implementada, né? Então eu acho muito legal a gente frisar o que já está implementado, né? Como medidas de eficiência energética de baixo investimento e tempo de retorno imediato ou curto, com recursos próprios. Implementação de política energética dentro do planejamento estratégico. Então, tudo de política energética vai lá dentro do PDE para ser cumprido nesse período de tempo entre 24 e 28, no caso. Participação em programa de eficiência de energia elétrica, ou seja, o PEE, sem contrapartida. Por ser uma instituição pública e tudo mais, fica complicado oferecer alguma contrapartida para poder entrar dentro de algum PE. E também a participação em programa de compras sustentáveis. Que aí vai de encontro também com outro artigo de equipamentos mais eficientes. E aí eu vou elucidar as outras duas que a instituição não tem interesse, né? Que é a terceirização da responsabilidade da geração de frio, ou seja, a instituição não tem interesse em contratar uma empresa que faça a gestão dos equipamentos de climatização e refrigeração, ou seja, manter apenas aquela questão dos equipamentos do hospital, a organização de onde vai ser aplicado cada equipamento do hospital, mas apenas as intervenções de manutenção por parte de empresa terceirizada. Adoção do RDC, regime diferenciado de contratação, não, manter com o mesmo esquema de licitação e tudo mais. E aí depois tem umas outras medidas que ele classifica como tem um alto interesse também, que é as medidas de eficiência energética de investimento em tempo de retorno ao longo de anos, implementação de soluções de autogeração, que já está sendo pensado a curto prazo, que eles têm um ímpeto muito grande de fazer acontecer essa questão da energia fotovoltaica, e capacitação da equipe técnica atual em eficiência energética, né? Então, tentar fazer um esquema para poder que o pessoal que faça a gestão desses recursos entenda um pouco sobre eficiência energética, né? Basicamente, foi isso. Não está funcionando aqui. Tá. Então, o que a gente aprendeu com esse trabalho, né? Que apesar dos avanços como troca de lâmpadas, plano de autogeração, o hospital ainda precisa integrar melhor a eficiência energética ao seu planejamento estratégico. Isso é um fato. Obstáculos como resistência interna e falta de recursos podem ser superados com a capacitação e uma cultura organizacional voltada para a sustentabilidade, e que esse modelo ele pode ser aplicado para outras instituições de saúde, né?
mostrando que a eficiência energética ela pode alinhar objetivos operacionais com metas globais de sustentabilidade, e aí vai de encontro com tudo que o Grupo de Desenvolvimento Regional Sustentável trabalha, que é com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Beleza? A outra sala está geladinha? Obrigado, João Vitor. Agradecer o Túlio, diretor do hospital, chegou aqui agora. Está anotando tudo. Nós vamos fazer um relatório. Todo esse trabalho... Nossa, ontem você está pertinho do presidente. Eu vi que vocês estão na foto, né? Chique demais, hein? Eu imagino. Bom, para quem não sabe, o Túlio é o diretor administrativo lá do hospital. Ele foi meu orientante de TCC, eu não vou falar quando, tá? Mas ele foi meu orientando de TCC. Lá atrás, nós já publicamos o trabalho dele em uma revista, então, antes mesmo de eu fazer qualquer coisa do Túlio. Ele fez mestrado e doutorado aqui conosco. Mestrado. Então. E eu fico muito orgulhosa aí dos nossos pupilos, né? Então, agora o Valdir também tem o mesmo sentimento, que eu fui aluna dele logo que eu entrei na faculdade, né? Não vou falar quando, mas foi... Então, não vou falar. Então, Túlio, obrigada. Acho que esse trabalho não seria possível sem o auxílio e abertura que o Túlio deu para a gente lá no hospital. Então, isso foi fundamental, né, para a coleta de dados e hoje para a gente retornar toda essa abertura que ele nos deu, a Miriam que é testemunha tudo que nós precisamos, né, em todos os sentidos. Eu acho que isso foi fundamental e o que me deixa também feliz é os meninos aí apresentando, a gente vai conseguir, né, dar aí um retorno de um diagnóstico e de ferramentas aí para melhorar a gestão do hospital e que isso vai ter reflexo aí no atendimento, na prestação de serviços, né, do hospital. E agora, para a gente finalizar, eu acho que o dela é rapidinho. A Irlanda, não, mas a Irlanda, ela vai apresentar o inventário de emissões, né, vai dar aí uma palhinha do inventário de emissões, que é o desafio do clima. Então, aí a gente fecha aí com esse último resultado. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Irlana, sou formada em Gestão Ambiental pela USP, estou no 4º período de Administração e eu simplesmente vi a Jalusa no meu primeiro dia de aula e me apaixonei por tudo que ela falava. Sim. E com isso, eu fui convidada também a participar do grupo. E hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o resultado que a gente teve do inventário. Eu não sei como é. Então, falar um pouquinho mais sobre o que é um inventário, né? Não é só uma planilha que a gente vai encher de dados, informações e está tudo certo, né? O inventário, ele representa um pouco mais do que somente isso. A gente faz um recorte de um período, sempre referente a um ano anterior, para buscar informações, tanto escopo 1, 2 e 3, sendo escopo 1 as emissões diretas do hospital, o escopo 2 em relação à energia e o escopo 3 a emissões indiretas. Então, todos os resultados que os nossos colegas apresentaram aqui, eles estão inseridos dentro dessa ferramenta. Então, ela faz todo esse resumo para poder apresentar, então, quais seriam os próximos passos que o hospital deveria assumir para integrar ali a uma agenda ESG. E como um primeiro passo, que a gente sempre entende nessa agenda, é a elaboração e execução de um inventário. Então, aqui eu elenquei 4 etapas, mas eu sempre prefiro falar que são desafios, né? Porque o primeiro, a gente está falando sobre o mapeamento das fontes.
Então, a gente precisa entender qual que é a dimensão do hospital, né? E é um nível de complexidade muito grande, porque um hospital ele não envolve só o setor administrativo, uma indústria e acabou. Não. Tem vários setores dentro dele, e com isso a gente precisa ter as pessoas certas, conversar com quem tem esses dados para a gente fazer a nossa coleta. E aí que entrou todo esse desafio que os nossos colegas também, junto com a Miriam, assumiram e foram atrás. Claro que todo mundo do hospital também super aberto para trazer essas informações e também entender que, como é o primeiro inventário, a gente entende que tem essas dificuldades de entender quem é a pessoa para trazer a informação certa e inserir dentro da plataforma, né? Mas ok, com os dados nas mãos, a gente começa a inserir dentro da plataforma Excel. Só que não é só uma plataforma Excel, ela é feita por uma metodologia chamada GHG Protocol, que é validada pela FGV. Então, ela tem um estudo muito aprofundado de diferentes tipos de gases e unidades de medida também para gerar o resultado final. Então, a partir da inserção desses dados, a gente chega a uma conclusão do inventário e entendimento dos resultados que a gente tem. Então, falando um pouco aí, só um recorte, porque é uma ferramenta que tem ali mais de 20 abas, mas no recorte que a gente tem, entendemos que no escopo 1, isso daqui está em toneladas de CO2 equivalente. Então, de escopo 1, nós temos ali cerca de 1.890 toneladas, de escopo 2, 572, e de escopo 3, 603. Então, o que a gente entendeu aqui a partir desses números, né? Que de escopo 1, o que mais teve relevância ali foram realmente os geradores e a caldeira, o ar-condicionado e demais gases. Então, esses gases entram também aqueles gases anestésicos. Então, não é somente os gases de CO2, a gente entende essa complexidade e isso está sendo refletido aqui. A gente utilizou não somente a planilha do GHG Protocol, como também a dos hospitais saudáveis. E de escopo 2 é realmente sobre energia, como o nosso último colega também já falou, que eles utilizam a energia que compram da CEMIG. E de escopo 3, a gente entendeu que são das emissões biogênicas e de resíduos sólidos. Então, a gente até ficou um pouco assustado com esse resultado de escopo 3, mas não teve tanto impacto assim em relação ao geral. Por que eu falo em relação ao geral? Porque a gente já identificou que são os resíduos sólidos. E o que a gente faz com toda essa informação, né? A gente chegou aqui nesse resultado final. A gente entende que os próximos passos é a elaboração de um relatório de inventário, onde a gente vai pontuar o que está considerando ali no escopo 1, no escopo 2 e no escopo 3, e trazer soluções para que seja realizada uma mitigação, uma redução dessas emissões dentro do hospital. E, por fim, a gente está querendo facilitar também a vida do hospital. E como que a gente vai facilitar? Com a integração por meio de uma IA. Então, esse desafio que a gente teve de ir até lá, buscar tudo isso, foi só nesse ano. Para o próximo ano, a gente entende que com todas essas interações que a gente teve, as pessoas que são os pontos focais já vão saber aonde buscar esses dados e a gente vai conseguir integrar essa informação através de uma IA. Então, assim, a gente já chegou no resultado, chegou no valor e agora a gente vai trabalhar em cima disso. É isso. Volta naquela primeira apresentação, tem jeito? Bom, obrigada, Irlana. Então, e obrigada a todos, né, os alunos aí que apresentaram. Eu acho que nem nas minhas melhores expectativas, quando eu tive aquela ideia de falar sobre sustentabilidade e saúde, né, eu pensei que, né, em ter resultados aí, né, tão concretos aí para melhorar a gestão e também ter uma contribuição, né, verdadeira aí para aquilo que o grupo de pesquisa se propõe.
Então, eu fico muito feliz e nada disso seria possível sem aquelas pessoas, né, que acompanham as minhas ideias. Eu estou proibida de ter ideia até o final do ano. Eles me proibiram de ter ideia até o final do ano, porque cada ideia que eu tenho, né, eu envolvo, dou serviço para um monte de gente. Então, tem gente colocar a Carla, Carla, antes de eu te passar a palavra, eu só vou, com o resultado desse estudo, nossos próximos passos. E aí depois a Carla vai dar uma palavrinha aí para vocês. Cadê? Bom, então esses foram os resultados. Ai, não tá funcionando. Agora vai. Bom, e quais serão os próximos passos? 2024, 25. Então, a partir de todo esse diagnóstico que nós fizemos, né, e os relatórios agora que nós vamos finalizar todos esses relatórios, então nós temos aí um próximo projeto, né, de iniciação científica da EBSER, que é elaborar os protocolos de monitoramento e orientação para participação permanente do HC nesses desafios, né? E quem vai participar é o aluno da FAMED, o Adriano, ele está ali. Então, hoje a reunião, além de apresentar os resultados, é apresentar os novos bolsistas do grupo, que vão participar aí desse próximo ano de trabalho. Então, o Adriano, ele vai fazer parte aí, entra conosco nessa próxima etapa. Aí, além disso, a gente achando pouco trabalhar com HC, aí teve 2 editais do PIBIC, os editais do PIBIC para o próximo ano, onde nós vamos, não é as ações do HC, viu, pessoal? Mapear as ações do hospital odontológico, não, do hospital veterinário, então, alinhadas às agendas. Então, tudo isso que nós fizemos no HC, nós vamos replicar no hospital veterinário. A professora Araci, né, junto com o outro bolsista, o Gabriel, que também está aqui conosco, vai entrar no nosso novo, o novo bolsista que vai trabalhar no hospital veterinário, né, junto com o orientando de mestrado da Araci, lá da Engenharia Ambiental, o Landerson, que também já qualificou agora, que está desenvolvendo, já iniciou o projeto lá no hospital veterinário. E o outro projeto, mudanças climáticas e saúde bucal, nós também vamos ingressar aí no hospital odontológico, né, replicando... Hã? Não, só os hospitais universitários aqui da U. Eu estou proibida. Essa ideia aí já foi antes de julho. Foi no primeiro semestre. Eu estou proibida de ter ideia para o segundo semestre. E aí... É só o ano que vem. Ontem nós tivemos aula lá no CIEPS, eu já tive uma ideia, mas eu vou falar para vocês. E aí, nesse projeto do Hospital Odontológico, que nós vamos trabalhar junto com o pessoal do Hospital Veterinário, a Giovana, né, vai continuar conosco por mais um ano aí, e a Eva, né, do curso de Relações Internacionais, que também vai trabalhar conosco, a nova bolsista aí do próximo ano, né, no projeto lá no Hospital Odontológico. E nós temos também, né, vamos buscar uma parceria com o programa de pós-graduação em odonto, né, de odontologia, com a Isadora, que também vai participar, que é a nova aluna de mestrado do PPGO, que vai trabalhar aí conosco também nesse projeto de sustentabilidade e saúde. Ok? E aí, todo mundo que patrocina a gente, né? Então, os nossos bolsistas do CNPq, da FAPEMIG, né? Os alunos do PPGA, a FAGEM, o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, coordenado pela professora Carla, e trabalhando em parceria com o grupo de pesquisa, né? E eu agradeço aí a todos os alunos, todos os professores, a professora Catarina também entrou aqui, chegou aqui agora, também, né? A professora Etienne também trabalha conosco. Então, só queria agradecer aí, eu falei assim, quando nós tivemos a ideia do grupo, nós não imaginávamos aí que... E aí agora, eu passo a palavra para a professora Carla, tem jeito de projetar ela ali. É uma pessoa responsável também por isso, que ela não me fala não, para as minhas ideias, nem ela, nem a Araci.
Agora a Mira entrou assim, não falo tudo que eu E tudo isso também. Sim, passa. Tantas pessoas, tantas áreas diferentes, né? E isso realmente é o que significa a universidade, é o que deve significar a universidade, é essa pluralidade, essa diferença de disciplina, essa tentativa de, né, a partir do mesmo tema, você trazer diferentes formas de análise. Então, isso é muito importante. Parabéns, eu sei que ainda é o primeiro, segundo ano do grupo, nem lembro mais se foi o ano passado, né? Foi, né? É um ano. Então, é o primeiro ano do grupo, ele, pelo tempo de vida, né, já mostrou a pujança aqui, né, de vir, né? Então, vocês é que representam realmente tudo isso que está acontecendo. Vocês são extremamente importantes. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que frisar bastante é a importância da comunicação entre graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa, ensino. Isto realmente é fazer universidade. Então, parabéns às duas, né, digamos assim, e a Aracina, que a Araci também está aí, não. É uma trabalhadora braçal, né? Então, parabéns. Muito contente com isso. Eu queria parabenizar por você conseguir reunir tanta gente aqui numa sexta-feira de inverno, né, véspera de feriado. É muito louvável. Foi surpressão Bom, a professora Carla, ela não está aqui assim presencialmente, mas ela participa, né, está conosco aí a todo momento, mesmo distante, né? E ela está proibida de trazer qualquer ideia de São Paulo. Então, passa a palavra, pode abrir o microfone aí. Vocês me escutam? Dá certo? Sim. Ah, ótimo. Gente, tô assim, feliz e triste, feliz triste. Alguém me disse que tem esse sentimento nos novos Divertidamente, tem o feliz triste. E estou muito feliz de ver tudo isso acontecendo, né? A Jalusa fala muito do meu nome como parceira, enfim, né? Me colocando do lado dela no organograma, mas eu não estou. Eu me considero aqui, tô alguns níveis abaixo assim da Jalusa aqui nesse nosso organograma que a gente tem montado. E para mim é um privilégio poder assistir tudo isso acontecendo, assim. Olhando daqui, eu não sei se vocês tiveram essa impressão daí, mas a gente percebe o claro encadeamento que esses trabalhos têm. Né? Então, a gente começa dentro dos desafios e culmina num documento para o hospital, que é o processo de inventário de gases de efeito estufa. Eu não falo mais gás carbônico, essas coisas, eu já aprendi. Eu estou aprendendo com o pessoal CO2, eu não falo mais, eu já falo GE. Eu fui para a Semana do Clima aqui em São Paulo, falando para todo mundo GE, como se eu fosse uma grande especialista. Na verdade, eu aprendi tudo com vocês e fiquei lá exibindo meus conhecimentos e fazendo propaganda da gente também, é claro, né? Porque é isso que a gente faz em todo lugar que a gente vai. E me encanta muito esse encadeamento. É muito do que o Valdir falou, né? A gente tem batalhado muito e é um grande esforço, mas é muito bom ver a universidade realmente acontecendo como é a proposta da universidade. E esse problema ou questão que a gente está atacando, que é o elemento climático, ele não é um problema só ambiental, ele é social e econômico, e por isso não adianta uma área só querer estudar ele sozinho. Não vai funcionar. Enquanto a gente achar que, não, vai o pessoal lá da física botar ele embaixo do braço para estudar a mudança 1,5 graus da Terra. Vai o pessoal da administração falar que o negócio é gerir os recursos que vai funcionar. Não vai funcionar. Esse é um problema complicado e que precisa de muitas áreas, e que bom que a gente está conseguindo reunir e engajar outras áreas
em diferentes níveis para trabalhar com isso. Eu tô muito feliz. Eu vou levar ideia sim, Jalusa, porque a mim ninguém me proibiu, só proibiram você. Então podem ficar preparados aí, porque tem muita coisa. Inclusive, eu botei no chat, enquanto o Bruno apresentava, que nós já estamos com uma porta na medicina da USP, que não pense que eu não abri esta porta, porque ela já está aberta. Essa semana já tive reunião. Tá? Então, e o pessoal do Colégio Brasileiro de Cirurgia, dos cirurgiões, está muito interessado em a gente trabalhar com eles, diferentes questões que envolvem inteligência artificial e a parte de sustentabilidade. Eu gostei muito de também ver os resultados das pesquisas, porque isso é o que eu escutei desse pessoal da área médica com quem eu tenho conversado aqui em São Paulo, que o currículo é muito frágil em relação à sustentabilidade. E como seria importante se a gente conseguisse fomentar isso de alguma forma. E, de novo, né, não querendo fomentar como donos da verdade, né, mas querendo fomentar numa base de criar uma cultura, porque, no fundo, a gente está fazendo. Eu gosto muito dessa expressão que é do Zé, que é fazendo plano de voo em voo. Então, a gente está observando as dificuldades e reagindo, e vendo o que a gente encontra, e olhando para dentro do hospital, entendendo a partir do campo que a gente está trabalhando, que tem na literatura, vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E estou animadíssima para a gente passar para essa próxima fase com o IA. Assim, ver os dados ali, ver o que a Irlana fez, montou. Eu já estou aqui loucubrando como é que a gente vai juntar os LLMs, como é que a gente vai juntar esses documentos, coisas que a gente pode automatizar. Vejo muitas coisas para a gente fazer, não só nisso, mas em outras coisas de sustentabilidade que eu acho que, pelo que eu tenho estudado aqui, nesse período que eu estou aqui em São Paulo, tem muito lugar que a gente pode aplicar a parte de IA também. Então, sem mais delongas, não quero atrasar o bolo de vocês, né? Eu sei que eu agora tenho o momento do bolo muito importante. Eu mesma comi um bolo aqui de inveja que eu estava. Eu tive que comprar um bolo de tanta inveja que vocês me fizeram passar. Aí comprei um aqui e já comi o meu bolinho. Queria muito estar com vocês, queridos, mas tenham certeza que está sendo bem bom passar esses meses aqui para eu poder levar coisas para vocês, mas também para a gente ver como a gente está bastante avançado em termos de integração aí na UFO no que a gente faz, assim. O que as universidades que eu tenho conversado aqui, estamos falando de USP, de GV, de Mackenzie, o pessoal ainda vive muito nos seus feudos. E a gente vê, assim, essa iniciativa que a gente está fazendo tem muito espaço para a gente divulgar ainda mais e se fortalecer ainda mais com outras áreas que a gente ainda pode agregar, né? A gente tem a biologia, a gente tem a geografia, a gente tem várias outras áreas que também podem vir com a gente, a engenharia ambiental, que eu vejo que tem muita conexão com as coisas que a gente faz. Então, vários outros cursos que a gente pode agregar. Tá bom, parei, né? Senão o céu é o limite, a gente não conclui as coisas. Chega de ideia. Senão não podemos ter mais ideia. Muito feliz, muito obrigada, viu? Um beijo grande para vocês. Bom, obrigada, Carla, né, morrendo de saudade aí. Olha lá, já está conversando lá na USP, lá não, assim, tá vendo? Ela vai chegar com um monte de serviço. Então, para aqueles bolsistas que estão encerrando o ciclo agora, não, assim, não precisam encerrar o ciclo, né, assim, não tem o edital, mas continuem trabalhando conosco, porque eu acho que assim, né. Gente, se puder falar no microfone, senão a gente não escuta aqui. Eu queria pontuar que todo esse estudo que todos nós fizemos não sairia por menos de 1 milhão em uma consultoria ambiental. Nossa. Fiquei feliz triste de novo. Coloca no orçamento do próximo ano. Ai, sai. Bom. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né, aos nossos alunos, aos nossos colegas, a todos que estão aqui acompanhando esse encontro. Realmente, né, numa sexta-feira à tarde de inverno, né, todos vocês, aniversário da Araci também, que foi dia 3, e aí eu fico muito feliz, né, e principalmente pensar que, assim, nós estamos colhendo
esses frutos preliminares e ainda a gente tem aí fôlego para o próximo ano e esses resultados ainda, né, vão ser, né, nós já enviamos os artigos para o INGEMA, para os seminários dos hospitais verdes e saudáveis, tem os periódicos, então, assim, nós vamos deixar tudo isso registrado, e, assim, eu fico feliz quando eu vi os meninos, né, da FAMED, eles vão, pelo menos, essa passagem aqui pela FAGEM, vão dar outra perspectiva, outra visão, né, para eles dentro da instituição onde eles trabalham, eles vão entender aquele lugar não só como o hospital em si, mas que envolve, né, isso. E aí tem, né, o pessoal o Henrique da psicologia, né, alunos do RI também que estão aqui conosco em outro projeto, que nós ainda temos outro projeto de internacionalização e inovação verde também, com um grupo aí de alunos. Mas eu só tenho aí a agradecer, né, a todos vocês. Calma que nós temos que tirar uma foto, porque o dia que nós estivemos no hospital, né, nós divulgamos aí nós iríamos fazer, iniciando o projeto de sustentabilidade e saúde. Hoje nós temos já resultados daquele projeto. Então, né? Oi? Nossa, então, mas deixa eu te falar, você estava na foto com o presidente ontem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tá? Obrigada, Carla, Renata. A Aracela estava conosco aqui, mas... Então, coloca... Nosso tempo não pode ser... Vamos te dar um aí.